Abrindo o mês da criança com a querida educadora cristã, psicóloga, estudante de teologia, apaixonada pelo Ministério Infantil. E hoje a Raíza e nós estamos aqui porque nós queremos ouvir sobre a excelência do ensino bíblico infantil. Então eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube. E também dizer que logo mais esse vídeo será postado no nosso Instagram, porque você vai poder ver, ouvir quantas vezes quiser e encaminhar para as pessoas que trabalham com crianças. É muito importante o ensino bíblico infantil e é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda, querida Raíza. Gostaria que você se apresentasse aí, deixasse uma palavra de saudação para esse público lindo que está nos acompanhando nesta noite. Amém. Eu quero já expressar a gratidão por estar aqui. É muito maravilhoso poder compartilhar de algo que faz meu coração pulsar. Um dia eu fui uma criança que não conhecia Cristo e o Evangelho foi compartilhado para mim. E isso me transformou. Então, eu sou Raíza, atualmente estudo teologia, mas tenho uma longa caminhada no Ministério Infantil, atuo no Ministério Infantil da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela, a igreja mãe da minha igreja em Chechel, Igreja Batista em Chechel, e é um privilégio poder compartilhar um pouco da experiência, poder trocar a experiência também. É uma experiência realmente relevante. E não tem um fazer, um modelo pronto, é o agir do nosso Deus. Então a gente vai caminhando, vai se preparando e a gente vai descobrindo. Quanto mais a gente estuda, a gente busca, mas a gente sente a necessidade de buscar mais. Não se esgota esse conhecimento, não se esgota essa busca e esse preparo. Amém! Que coisa boa de se ouvir. Prestem atenção. Ela está falando do ensino bíblico e de que foi alcançada ainda quando criança. Então é experiência própria, não é? No conhecimento bíblico, na experiência de conhecer a Cristo ainda como criança, sabe dessa importância, e também a propriedade e a autoridade, porque trabalha com crianças. Louvado seja o nosso Deus. Mas eu gostaria de começar nosso bate-papo, é um bate-papo. Você já pegou o seu cafezinho aí onde você está? Pega o seu cafezinho, arrasta a cadeira, porque a conversa vai ser muito boa. E eu quero começar essa conversa lendo com vocês Deuteronômio 6, do versículo 5 ao versículo 7. Deuteronômio 6, versículo 5 ao versículo 7. O Senhor vai nos dizer em sua palavra: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham, é uma ordem. Olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração e as inculcarás aos teus filhos. Tremendo e de grande responsabilidade. Por isso eu já gostaria de iniciar também orando ao Senhor, para que Ele use a sua palavra, principalmente, em as nossas vidas, para falar ao coração de cada pessoa que estará nos ouvindo. Vamos orar, Raíssa? Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, onde podemos compartilhar a Tua palavra, Senhor, principalmente, porque é ela que fala aos nossos corações, e também a experiência de vida da Raíza, Senhor, com propriedade na área do ensino bíblico infantil. Use a vida dela, use as nossas vidas, Senhor, para falar a cada coração que irá nos acompanhar nesta noite, e que, ó Deus, cada um que nos ouvir possa entender a relevância do ensino bíblico infantil, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos dará essa oportunidade de estar aqui nesse canal do YouTube, falando acerca das Tuas palavras. Obrigado e agradecemos já, em o nome de Jesus. Amém.
Então, sem mais delongas, queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, é o VocacionarCast. E hoje nós vamos falar a excelência do ensino bíblico infantil. Se isso te interessa, interessa também a muita gente. Então, compartilhe o nosso link, vai convidando pessoas para estarem conosco aqui em nosso podcast. Raíza, vamos começar então o nosso bate-papo. Pode nos falar um pouco sobre a importância do ensino bíblico infantil? Se a gente refletir sobre o ensino, a gente vai perceber que ele é importante em todas as áreas e em todas as fases da nossa vida. O ensino faz parte da nossa construção. E quando a gente fala de um ensino que tem embasamento na palavra de Deus, nós estamos nos referindo a um ensino que vai repassar valores do reino, a palavra que é inspirada por Deus, e vai acompanhar a criança na sua trajetória. A criança, ela está no processo de desenvolvimento. Ela está aprendendo, ela está descobrindo ao mundo. E quando a gente aproveita as oportunidades de empurrar não qualquer ensino, mas o ensino do reino, os valores do reino, nós estamos marcando esse coração, influenciando esse coração e trabalhando esse caráter cristão. Para que quando ela cresça, ela tenha bases sólidas para a sua fé. Então, o ensino nos oferece ferramentas muito importantes que nos ajuda a fortalecer os ensinos do reino, nos ajuda a trabalhar esse caráter e dá para a criança uma base sólida para o ensino. Amém. Amados irmãos, nós estamos aqui no nosso VocacionarCast com Raíssa Silva. Raíssa é educadora cristã, ex-aluna do Seminário de Educação Cristã, psicóloga, aluna de teologia e ministra de criança. Na prática, em sua igreja, ela atua no ministério com criança. Então, ela tem propriedade para falar sobre o assunto. Que coisa boa, Raíssa. Quanta coisa importante você falou agora para nós, né? Você usou a psicologia aí também. Também. Para falar do processo de ensino, de aprendizado na vida de uma criança. Exatamente. É importante a gente entender isso, né? A criança está aberta ao ensino, não é verdade? Exatamente. Um terreno muito fértil. Amém. Mas quando e onde acontece o ensino? Então, a criança está aberta, ela está ali pronta para receber o ensino, seja ele qual for. Com certeza. O coração da criança é um coração muito fértil. É um coração que está aberto para descobrir, para desbravar o mundo, e a criança ainda não tem um filtro. Então, o que ela vê, ela suga para si. Então, se não tem uma pessoa para mediar o que ela está aprendendo, ela vai guardando, vai acumulando esse ensino, e isso vai acompanhá-la o resto da vida dela. Então, o ensino bíblico, os valores do reino, ele precisa ser investido no coração da criança a todo momento. Se a gente for refletir no nosso mundo, na tecnologia, a criança tem acesso a todo ensino a qualquer momento. Basta clicar. Pega o celularzinho e ela está imersa da mão, né? Isso, ao mundo. E o mundo, ele não está filtrando as coisas, não. Ele oferece tudo. É uma enxurrada de valores, de ideais, de ensinamentos. E ele não tem uma linguagem lúdica para isso. Ele vai, de uma forma bem apropriada e criativa, investir em seus valores. E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para poder ensinar as crianças, onde quer que ela esteja. No lar, na igreja, em sua escola, precisamos revestir esse coração com a palavra de Deus, com os valores do reino, para que ela possa receber outras informações e saber discernir e entender. Isso é errado, isso é certo. Papai, ele não quer que eu aprenda ou guarde isso no meu coração. E precisamos estar sempre um passo à frente. Então, o ensino, o momento do ensino é agora. É todo momento. Porém, nós, principalmente nós que atuamos no Ministério Infantil, nós temos uma dificuldade no sentido que o tempo que temos com mais propriedade e qualidade é uma vez por semana. Normalmente é domingo. Se tratando da igreja. Da igreja. Se tratando da igreja, nós, a equipe do Ministério Infantil, temos um tempo muito limitado.
Se a gente pensar nos pais, eles também têm responsabilidade. Porque a criança está imersa na sua rotina da escola, em seus cursos, em suas atividades. E nós estamos perdendo muito tempo. Nós estamos deixando as crianças aprender diversos valores e perdemos a oportunidade de investir nos valores de vida. Em oferecer uma base sólida para as nossas crianças, para que ela tenha uma fé. Uma fé que não é fingida, uma fé que pode resistir a qualquer dificuldade. Isso é uma construção processual. É dia após dia implicar esses valores na criança. Então, toda a oportunidade é necessária. Na igreja, no lar, no seu dia a dia. Se eu sou uma professora de ministério infantil, me custa durante a semana mandar uma mensagem para os pais: repassa para essa criança que eu estou olhando para ela, que eu estou me recebendo dentro da sua igreja. Repassa esse versículo que a gente aprendeu. Nos ajuda a implicar também nesse valor do Deus. Entende que somos uma equipe. Nós somos uma equipe. Igreja, família, uma equipe. Nos juntamos para investir em um ensino que ajuda a criança a ter sólida. Raíssa já deu aí uma deixa para a próxima pergunta. Como promover o ensino bíblico infantil com excelência? Porque a gente sabe que as crianças estão aí envolvidas em suas escolas, e as escolas estão investindo muito pesado e com qualidade. Não é verdade? Então, como promover o ensino bíblico infantil com excelência em nossas igrejas, por exemplo, Raíssa? Exatamente. Nós lidamos com a dificuldade de ter recursos humanos. E nessa dificuldade, muitas pessoas aparecem e a gente diz: vem, nos ajuda. E a gente se esquece de analisar quem são essas pessoas, se elas estão realmente preparadas. Ministério infantil é um ministério relevante e importante. Nesse ministério precisamos ter muita dedicação, criatividade e precisamos ter um coração ensinável. A equipe precisa estar imersa a esses valores que queremos ensinar. Meu coração deve estar revestido da palavra de Deus. Meu relacionamento com Deus deve estar forte. Eu tenho que ter uma fé sólida para poder inculcar com meu exemplo, que fala mais alto que técnicas, que teorias. O meu relacionamento com Deus, a minha vida, ela tem um alcance maior. Não que técnicas não sejam importantes, teorias não sejam importantes. Precisamos conhecer a nossa criança. Precisamos entender como eu vou ter um conhecimento à sua linguagem. E eu não posso entender se eu não tenho um mínimo de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança. Verdade. Esses marcos de desenvolvimento. Então, tem criança que não formulou o concreto. Não está o concreto, então eu não posso simplesmente sentar e falar. Eu tenho que trazer um concreto, uma imagem, um recurso, para que meu ensino possa ter mais relevância no sentido de isso vai ficar registrado na mente da criança. E eu só posso entender esse processo se eu for para a teoria. Eu preciso entender o desenvolvimento, eu preciso entender o processo de aprendizagem. E há muitos recursos, há muitas teorias importantes que podem me auxiliar. E para isso eu tenho que ter dedicação. Mas isso é um toque. Isso é algo que vai nos aprimorar. O que não pode faltar no nosso fazer no Ministério Infantil, no nosso ensinar a criança o caminho que ela deve andar, no nosso processo de trabalhar caráter, é dependência de Deus e a ação do Espírito Santo em mim. Para que eu possa ter um ensino de excelência, eu tenho que conhecer o Deus da obra. Porque Ele é perfeito, Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele nos capacita. Se Ele nos chamou, Ele nos usa. Se Ele nos chamou, Ele nos dá os valores e as ferramentas certas, a palavra certa que vai alcançar aquele coração. E nós somos instrumentos nas mãos desse Deus perfeito. A perfeição não vem de nós. E até o querer fazer, o dedicar, também não vem de nós.
vem de Deus. Toda excelência vem de Deus, que nos chamou e nos capacita e nos orienta e nos ajuda com sua misericórdia. Amém. Raiza, você tocou num ponto bem importante. A questão das pessoas que vêm trabalhar no ministério com criança. Não pode ser qualquer pessoa. Não. Primeiro tem que ser pessoa escolhida por Deus para a área infantil. Tem que ter o chamado para trabalhar com criança. Tem que ter o preparo, tem que ter a dependência de Deus. Foi assim que aconteceu com a vida da Raíssa. Raíssa é de Chechel. Foi chamada por Deus para o ministério, veio ao seminário de educação cristã. Olha o caminho dela. Se preparar para servir ao Senhor com excelência nesta área e em várias outras áreas que o Senhor tem usado. A Raíssa, ela é educadora cristã, psicóloga, ela está fazendo teologia, porque ela entende que esse aprendizado vai contribuir no ministério que ela exerce na igreja. Exatamente. Isso é muito importante. E o mais importante, a dependência de Deus. Muito boas suas palavras, Raíssa. Agora, nos dê algum exemplo de método de ensino bíblico para a criança. Uma coisa que nos ajuda muito e nos dá um acesso à linguagem da criança é os recursos. Então, os recursos nos dão meios de fazer com que aquela ideia, aquele personagem seja concretizado na cabecinha da criança. Então, é um processo que vai potencializar a imaginação, a criatividade, a interação, a fixação daquele conteúdo. A criança, ela aprende com repetição, mas eu não posso pegar um conteúdo e simplesmente falar ele repetidamente. Eu preciso ter uma diversidade, eu preciso ter meios e criatividade para isso. Então, se eu quero ensinar sobre obediência, eu busco um versículo de obediência. Eu busco uma história que vai me dar esse valor e esse princípio. Eu busco brincadeiras, eu busco dinâmicas, eu busco todo um ambiente que vai ser o conjunto para que essa criança possa fixar o conteúdo. Então, é um processo de dedicação. E não é algo que a gente faz assim, de um dia para o outro. Eu vou dar aula de manhã, no sábado, 10 horas da noite, para separar as coisas. Tem que ter dedicação. Eu preciso orar. A mensagem, no princípio, aquele objetivo tem que ser real na minha vida. Então, quando eu procuro maiores possibilidades para trabalhar esse princípio, no sentido de usar ferramentas que vai fortalecer esse ensino, eu tenho um ensino de qualidade. E essa qualidade, esses valores não só alcança a criança, mas me alcança também, porque enquanto eu estou atuando, estou ministrando, estou ensinando, o Senhor está trabalhando em mim essas questões. O Senhor está inculcando também esses valores, está corrigindo o meu caráter. Então, técnicas e teorias são importantes, têm o seu espaço. E elas nos ajudarão a inculcar e firmar esses valores do reino. Amém! Nós estamos aqui no Vocacionar Cast com a Raíssa, ministra de criança, lá na Igreja Batista em Casa Amarela. Ela é membro da Igreja Batista de Chechel, apaixonada pelo Ministério Infantil. Vocês precisam estar aqui de frente para ela e ver o olho dela brilhar falando desse assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos acompanhando, manda aí a sua pergunta, se você tem dúvida, se você quer compartilhar uma experiência, quer trazer alguma informação para a gente, escreve aí no chat e nós estaremos aqui conversando com você e respondendo a sua pergunta. Muito bom ouvir você, Raíssa. Raíssa esteve fazendo a reflexão no culto da terça-feira, exatamente sobre esse tema, a excelência do ensino bíblico infantil. É importante e relevante tratar sobre o ensino bíblico infantil. Isso aqui não está no meu script aqui não, Raíssa. Mas que literatura a gente usa para o ensino bíblico infantil? Seja em casa, seja na igreja. Nós temos muitos recursos e literaturas, oferecida pela Convicção e por nossa junta de missões. E também tem muitos materiais da União Feminina. Nós estamos lidando na igreja com um diverso contexto e diversas faixas etárias. E ter um currículo pronto, que visa esse desenvolvimento, que visa a linguagem,
É muito maravilhoso. E nós lidamos também com o desafio de tempo. Vivemos uma correria. Sentar com a equipe e preparar esse material é desafiador. É verdade. Nem todos estão preparados para estruturar um currículo. E as nossas denominações, a nossa livraria Convicção, entre outros, nos oferece esse currículo pronto, que podemos olhar, adaptar, porque nós não temos nenhum material que se encaixe à igreja. A realidade, o contexto. A realidade tem o seu contexto e precisamos adaptar cada material que vamos usar à nossa realidade. Então, nós vivemos um contexto que as crianças, elas são diferentes. A criança da minha igreja, necessariamente, não é igual à sua. No processo de aprendizagem, no processo de adicção de linguagem, é diferente. E eu preciso ter esse olhar cuidadoso e singular com a criança. Singular com a característica da minha igreja. Eu preciso adaptar, mas temos muitos materiais, um currículo pronto, totalmente adaptado e visando a linguagem da criança, visando a faixa etária, visando esses marcos de desenvolvimento. Então, a nossa escola bíblica, ela está munida de materiais que podem nos ajudar. E precisamos ter esse acesso, precisamos ter essa busca, olhar o que a nossa denominação, nosso processo batista tem a nos oferecer, porque temos valores característicos à nossa denominação. E nós precisamos ter o cuidado, trabalhar cada material. Eu não posso pegar criança na faixa etária de 5, 6 anos e querer que a criança aprenda sobre questões de Apocalipse, a vinda do Mestre. Então, é um material muito intenso para a criança dessa faixa etária. E como eu posso guiar o meu professor e minha equipe quanto isso? Ele quer falar sobre isso, porque as igrejas, elas serão arrebatadas. Tem crianças que não estão preparadas ainda. Então, precisamos entender qual é esse processo. Ela tem que entender da criação, ela tem que entender dos profetas, daqueles que foram chamados, e é um processo. E temos um currículo pronto. E o que é interessante também, que quando buscamos esse preparo, também podemos oferecer um currículo rico, adaptado, que está totalmente contextualizado à nossa realidade, a realidade da nossa igreja, respeitando a linguagem e o desenvolvimento. As nossas casas oferecem esse conhecimento. Oferece esse passo a passo que não é simples, minha gente, não é simples. Não é uma tarde que a gente vai sentar e vai montar um currículo. A gente vai entender do desenvolvimento, a gente vai entender como realmente dividir todas as passagens e dividir esse processo de aprendizagem. Não é, precisamos de pessoas preparadas, pessoas que buscam se capacitar, pessoas que buscam entender realmente e fazem todas as suas atividades, seja EBD, culto infantil, seja também EBF, que faça isso com intenção, objetivo, algo a alcançar. E definir esse objetivo não é simples. Exatamente. Raíssa trouxe algo bem importante. As nossas casas, ela promove essa educação. Ela prepara o vocacionado para a área infantil. Por exemplo, a União Feminina Missionária Baixo do Brasil tem 2 casas, o SEC e o CIEM no Rio de Janeiro. No CIEM e no SEC, nós estamos implantando o Centro de Referência para a Formação em Ministério com Criança. Você que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode, por exemplo, fazer um curso de formação em Ministério com Crianças pelo CIEM. Através da educação à distância, estamos iniciando uma turma agora. Gestão da EBD, são cursos que vai preparar você para o ensino bíblico com excelência para o Ministério Infantil. Então, busque preparo. Você que é vocacionado, não abra mão. Deus te chamou, mas você precisa se preparar para melhor servir ao Senhor. Foi assim na minha vida, foi assim na vida da Raíssa. Por isso que nós sabemos a importância do preparo para o exercício do ministério. Temos uma pergunta aqui para você, Raíssa. Bem interessante essa pergunta. Não sei quem está fazendo, se Daniel puder me ajudar aqui. Quem é que está fazendo para a gente complementar essa pessoa? Quem está fazendo a pergunta?
Edilane Moura está perguntando o seguinte: é interessante usar uma Bíblia ilustrada ou uma Bíblia tradicional no momento do discipulado com a criança? Eu já tive desafios. A criança chegou na sala de EBD e a Bíblia dela, ela era ilustrada. Normalmente as Bíblias ilustradas, elas não são divididas em versículos. E aí o que acontece? A criança diz: tia, acha o versículo? E aí eu pego a Bíblia ilustrada e digo: oh, não consigo. Então, Bíblia ilustrada é muito importante. Mas é importante para os pais em casa. Quero fazer uma devocional, senta com a criança, lê aquela história. É muito bom. E também é faixa etária, né? Isso, a criança vai ter acesso às imagens. E normalmente as Bíblias ilustradas têm história. Começo e fim, não é dividida em versículo. Quando a gente ensina a criança desde sempre, desde pequenininho, ó, a Bíblia é essa. Ela é dividida em capítulos, em versículos, Velho Testamento, Novo Testamento. Eu estou preparando a criança para futuramente ser aquele adulto que consegue achar os livros, consegue entender a Bíblia. Então, é um processo. Então, a Bíblia ilustrada, ela é boa, muito interessante. Mas no contexto igreja, a criança vai perguntar ao tio lá do Ministério Infantil: te acha o versículo? E a gente vai ter essa dificuldade de não conseguir achar o versículo. Então, é muito importante a Bíblia, a criança ter a Bíblia, essa Bíblia mesmo, essa Bíblia que é dividida em versículo. Mesmo que tenha uma capa bonitinha, entre os livros sempre tem umas que tem as imagens, isso é muito importante, mas que tem essa divisão certinha, para que ela entenda que a Bíblia é assim. E quando ela tiver 7, 8 anos, a depender da realidade, ela já vai entender, ó, número grande é o capítulo, número pequenininho é o versículo. E a gente faz isso passo a passo no Ministério Infantil. Quando a gente não tem essa Bíblia, fica com a ilustrada, temos a dificuldade. É uma dificuldade de uma tia do Ministério Infantil, de alguém que senta com as crianças e sente realmente o peso da criança não ter aquela Bíblia dividida certinha. É verdade. A pergunta próxima é: que tipo de Bíblias podemos utilizar nas diversas faixas da idade para o ensino da Bíblia? Mas eu acho que você já respondeu essa pergunta, né? A Bíblia, a gente só tem uma Bíblia. A Bíblia é porque eu tenho Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, mas é Bíblia. É Bíblia. Então é importante priorizar a Bíblia que tem a divisão certinha. A gente vai ensinar a criança. Glória a Deus. Gente, o papo está muito gostoso, mas a gente já está chegando no final, né? A gente não vai conseguir dar todo o conteúdo que a gente gostaria nesse podcast. Aqui é só um alerta do quão importante é o ensino bíblico para as crianças. A Raíza trouxe aqui pontos fundamentais. Olha, a escolha da pessoa que vai estar no Ministério com Criança, a dependência de Deus, o currículo, o método, a Bíblia. Ela tocou pontos assim relevante para que esse ensino seja um ensino com excelência. Precisamos despertar. Se você é vocacionado, se você tem um chamado para o Ministério com Criança, não perca tempo. Entre em contato imediatamente com o SEC ou com o CIEM e faça a sua matrícula. Nós estamos iniciando uma próxima turma no próximo ano. Se você quer estudar só na área de criança, por exemplo, faz a matrícula no CIEM. Formação ministerial, formação em Ministério com Crianças. Lá é híbrido, é AD e presencial. Se mora aqui em Recife, quer fazer presencial, vem para o SEC. Mas não deixe de se preparar. Não podemos fazer o trabalho do Senhor relaxadamente, especialmente com as nossas crianças. Porque delas é o reino dos céus. Ah, Raíza, eu passaria a noite aqui com você. Mas essa jovem, ela tem aula daqui a pouco. Então, Raíza, eu gostaria que você deixasse uma palavra para os pais. Porque eu sempre digo o seguinte: responsabilidade da educação cristã é da família, é dos pais. A igreja ela é cooperadora nessa educação. Não é verdade? Tem pais que vai lá, deixa a criança na EBD ou e acha que a responsabilidade é da igreja. E não é. Que mensagem você poderia deixar para esses pais, Raíza? Uma coisa interessante que você falou, educação
cristã é uma responsabilidade dos pais. Nós, igreja e Ministério Infantil, complementamos. Temos um tempo muito curto. É isso. E a gente tem um exemplo de Timóteo. Timóteo, ele teve uma fé que foi ensinada por sua avó e a sua mãe. E ele se tornou um líder. Ele se tornou alguém relevante que guiou, conduziu as pessoas a Cristo, baseado na palavra de Deus. Os pais, eles precisam acordar. Estamos num tempo desafiador e o inimigo tem destruído diversas áreas da vida da criança. Eles sabem que atingir, ele sabe que a criança tem sido um terreno a qual ele pode investir. E nós precisamos orientar os pais para que eles entendam a importância dos valores cristãos. Entenda a importância de revestir as crianças com essa palavra, de ensinar dia após dia, constantemente, esses valores do reino. Essa palavra que transforma, que é útil para o ensino, para a correção, para ajudar as crianças a caminharem em um caminho de justiça, em um caminho que Jesus nos aponta para Deus, que nos leva até Deus. Então as crianças, elas vão enfrentar no decorrer da sua vida diversos desafios. E saber que essa criança entende que há um único Deus, um Jesus que transforma, que salva, e em meio às suas dificuldades ela vai poder recorrer, isso é incrível. Então, pais, invista nos valores do reino. Medie todas as atividades das crianças. Medie o acesso delas às tecnologias. Insista e persista nesses valores, nesse ensinamento. E vamos ter aqui. Vamos nos unir, porque a tarefa é desafiadora. Muito imensa, mas a obra é de Deus. E precisamos conduzir as crianças a Cristo. O nosso objetivo, o objetivo da família, é poder fazer com que a criança entenda que o único caminho e esperança é Jesus. Elas precisam viver os valores do reino. Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Primeiro podcast Vocacional Cast no mês da criança, e ninguém mais, ninguém menos do que Raíza Silva, alguém que foi preparada por esta casa, né? E foi buscar mais conhecimento e hoje atua no Ministério Infantil e hoje pôde compartilhar conosco sobre a excelência no ensino bíblico infantil. Eu quero fazer um convite para você. Este mês, nos cultos do SEC, nas terças-feiras, 19h30, nós teremos temas assim bem relevantes. Na próxima semana, a professora Cristiane Pascoal vai estar falando sobre a música no ensino bíblico infantil. No dia 17, o pastor Márcio Amorim, professor Márcio Amorim, vai falar sobre evangelização e discipulado infantil. E no dia 24, Fabíola Silva falará sobre ministério infantil. Não é brincadeira, é assunto sério. E todos esses preleitores estarão em seguida conosco no nosso canal, no nosso Vocacional Cast. Então nos acompanhe. E você que tem um chamado para o Ministério Infantil, você tem um chamado. O SEC e o CIEM preparam você. Raíssa, muito obrigada por sua participação, pelo seu tempo, por suas palavras. Que Deus continue usando você poderosamente nesse ministério que é tão importante. Que nossas crianças possam vir a conhecer Jesus mais cedo, porque quando a gente ganha uma criança para Jesus, a gente ganha uma vida inteira para Jesus. Muito obrigada, obrigada a você que nos acompanhou aqui. Continue conosco, acesse as nossas redes sociais. O nosso contato WhatsApp é 8134233396. Se tem mais algum tema que você gostaria que nós conversássemos aqui no nosso Vocacional Cast, não fala conosco através do WhatsApp. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse assunto e a gente vai então discutir aqui com você, trazendo pessoas, preleitores que têm propriedade no assunto. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Vamos orar e investir nos valores eternos na vida de nossas crianças, em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite.